Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, hoje o papo é sobre massa. E por que eu resolvi falar sobre massa de pizza hoje? Semana passada prestei uma consultoria para uma pizzaria e com as poucas postagens que acabei fazendo dessa consultoria, acabei despertando a curiosidade de muitas pessoas e ainda abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram. E essa caixinha de pergunta deu a oportunidade das pessoas enviarem dúvidas, né, com relação à massa de pizza. E dentre as dúvidas que foram enviadas, eu selecionei algumas, as mais importantes, para debater hoje com vocês. Mas, eu queria dizer que não é hoje uma aula. Na verdade, hoje é um bate-papo, de conscientização sobre massa de pizza. Sobre a consultoria que eu prestei, há algum material que foi produzido, vídeos, e ele está sendo montado para que a gente possa postar, mostrar um pouquinho para vocês de como é que foi esse trabalho, que aliás foi sensacional. Mas, vamos aproveitar então esse gancho para falar sobre massa de pizza. Dentro dessa consultoria foi me solicitado, trabalhar as técnicas nessa massa para que fizesse um produto diferenciado. Então prestei a consultoria técnica com conhecimento teórico e prático, para que fosse feito a autólise, para que fosse feito o processo de longa fermentação ou maturação, como prefiro sempre dizer. E além disso, nós aprendemos sobre sova, sobre todo o processo ideal para se fazer uma boa massa de pizza. Então, para vocês terem uma ideia, a grande parte das pizzarias trabalham com o que eu chamo da receita da vovó. O que é a receita da vovó? É uma receita de massa de pizza, que junta aqueles ingredientes e simplesmente vai para a mesa do cliente. Bom, nada de errado com isso. Isso foi exatamente o que eu encontrei lá no Rei das Pizzas, nessa consultoria. E na verdade, eles já têm 19 anos de tradição, uma clientela formada, uma pizzaria de sucesso e nada de errado com trabalhar com a receita da vovó. Só que eles quiseram dar um passo adiante. E o que muda quando a gente dá um passo adiante com relação a conhecimento, com relação à técnica, com massa de pizza? A verdade é que nós conseguimos pegar um produto e extrair desse produto melhores resultados, resultados mais apurados, no caso para massa de pizza. E além de tudo, nós conseguimos fazer um produto que não só agrada ao nosso cliente, como um produto extremamente técnico, onde qualquer pessoa, qualquer bom entendedor ou qualquer pessoa de um paladar um pouco mais aguçado vai perceber que é um ótimo produto. Então, assim, para eles não era determinante mexer com a massa da pizza, porque o negócio já funciona há muito tempo e dá muito certo. Só que com certeza, agregou e ainda vai agregar muito para o resultado final da pizza. Então, assim, nada é tão bom que não possa melhorar. Eu provei no primeiro dia a pizza deles, tá? E eu achei uma pizza boa, porém, como disse lá no dia, senti alguns paladares, algumas características que não eram tão técnicas assim. Visando, compreender qual era o entendimento das pessoas, por que aquela receita era executada daquele jeito, fiz algumas perguntas, questionei sobre alguns ingredientes, enfim, e vi que faltava sim um embasamento técnico. E aí então, para o segundo dia da consultoria, fomos para uma aula totalmente teórica, técnica, onde expliquei tudo que está por trás de uma massa de pizza, que vai muito além de uma receita ou até de ingredientes. E nessa explicação nós falamos não só o que cada ingrediente é capaz de fazer na sua receita, ou seja, que resultado que ele traz, mas falamos sobre todo o processo, sova, temperatura, tempo, fermentação, maturação, autólise, falamos tudo tecnicamente. No terceiro dia fomos para a prática. E a verdade é que, todo esse conhecimento agregou, autonomia para eles trabalharem agora do jeito que eles acharem melhor, e seguindo rumo ao caminho que eles pretendem, visando o objetivo final. Ou seja, se eles querem uma pizza mais macia, eles sabem produzir. Se eles querem uma pizza mais crocante, eles sabem produzir. Enfim, para cada característica que eles desejarem, eles têm recurso técnico teórico para alterar o seu processo, a sua receita e chegar aonde querem. Então, quando a gente fala de massa de pizza, a primeira coisa que a gente precisa quebrar em nossa cabeça é o parâmetro de receita. Receita da pizza é um pequeno
percentual do resultado final. Parece loucura eu dizer que a receita compreende um pequeno percentual do resultado final, mas não é loucura, é a pura realidade. Então é muito fácil postar uma foto de uma pizza bonita ou vender uma consultoria para você ou para quem quer que seja, chegar lá e entregar uma receita pronta que eu sei que dá certo, né? Executar essa receita na sua frente de acordo com os meus processos todos e no final, né, quando eu virar as costas, aquilo não funcionar mais. Por quê? Porque sem conhecimento do porquê que aquilo está sendo feito, provavelmente, né, você vai se perder no caminho no processo e também quando você perceber, né, ao longo do tempo que alguma coisinha precisa ser ajustada, você já não sabe mais fazer. Então, para vocês compreenderem, tá? Dentro da receita da pizza, nós colocamos os ingredientes necessários para que nós possamos obter os resultados, né, que nós almejamos com a nossa massa. Dentre esses ingredientes, alguns são essenciais: farinha de trigo, água, fermento, sal. Esses não tem como fugir, nós vamos precisar deles em toda a receita. O restante são opcionais. E aí nós vamos aprender sobre cada um deles, né? E eu não vou fazer isso agora aqui com vocês, né? Isso foi matéria de uma consultoria. De certa forma, tem bastante material meu já na internet que fala sobre isso, né? Mas cada ingrediente precisa ter a sua característica dentro da receita. Não pode colocar ele lá somente para colocar. Nesse meio dessa conversa que eu estou tendo, eu já vou pincelar uma pergunta que foi feita pelo Amarildo, que ele na caixinha de pergunta me perguntou, né? Massa de pizza vai ovo? Isso é uma polêmica, uma discussão longa, tá? Mas a verdade é que nem certo nem errado. O que aconteceu hoje, né, é que difundiu-se muito o conceito de pizza napolitana. E esse conceito, ele tem sido tomado como uma grande verdade sobre pizza. Só que nós precisamos lembrar que nós, pizzarias, trabalhamos com pizzas brasileiras comerciais, a não ser que você esteja num nicho muito específico e venda pizza napolitana. E se a gente falar da pizza napolitana, óbvio que não vai ovo. Só que não está certo eu chegar aqui e dizer que não vai ovo na pizza. O que eu posso afirmar, tá? A grande maioria das receitas de pizza que leva ovo colocam uma quantidade de ovo que passa a ser insignificante para a massa de pizza. Ou seja, às vezes coloca 2 ovos para 5 kg de trigo, ou seja, quase 8 de massa pronta. Enfim, essas receitas que só levam aquilo porque, sei lá, quem disse, no final não faz diferença nenhuma. Se você quer adicionar ovo na sua massa de pizza, tá ok. Contanto que você considere, tá, esses fatores. Primeiro, você precisa saber exatamente o que é que o ovo faz na sua massa, que característica que ele vai trazer para a sua pizza, que seja viável então utilizar ele, tá? Ovo nada mais é do que proteína, então ele vai ajudar teoricamente na maciez da sua massa. Ele não dá liga como funciona em bolo, por exemplo, que é uma massa totalmente diferente, uma característica totalmente diferente. O ovo pode ajudar na coloração, né? Principalmente a parte da gema. Enfim, traz algumas características, eu não vou dizer benefícios. Se você usa e se você consegue me dizer exatamente o porquê que você usa, tá buscando qual resultado e me provar que realmente esses resultados acontecem, tá ok usar o ovo. Não é viável você utilizar o ovo se você não sabe o que ele está fazendo lá. E se você simplesmente está seguindo uma receita que sempre funcionou, achando que ela sempre vai funcionar. Segundo fator do ovo, tá? É um alimento extremamente perecível. Quando nós falamos de massa de maturação, longa fermentação, nós falamos de dias descansando. E colocar o ovo cru na massa, né, que é como ele vai, acaba sendo um tanto quanto perigoso. Fora, né, o terceiro fator que vai agregar custo para sua massa. Toda vez que agrega custo, tá ok, desde que o benefício seja equivalente. Não dá para você só adicionar custo sem ter benefício. Por isso que o ovo normalmente cai na receita de massa de pizza, tá? Normalmente não se leva ovo. Se você quiser uma massa mais amarelada, uma massa mais macia, tiver uma técnica também por trás desse preparo, você pode utilizar uma quantidade de ovo maior, né? E obter isso daí e ter isso como característica da sua pizza, e não tem nada de errado com isso. Mas normalmente o ovo cai e não se utiliza ele. Bom,
Passado por todo esse conhecimento de formação de receita, de ingredientes, né, nós precisamos entender um pouquinho sobre a formação, né, do nosso glúten, da nossa massa de pizza, e isso, né, se dá através da farinha de trigo. Então a gente abre aquela discussão de farinha de trigo importada ou farinha de trigo nacional, qual é melhor usar, qual é melhor não usar. Bom, nós temos que entender que nós estamos no mercado nacional, tá? E o que nós temos para trabalhar com ingredientes aqui são as farinhas nacionais. Existe como comprar farinha importada? Existe, só que o custo eleva-se demais. E só vai valer a pena isso se você está num nicho diferenciado. Nicho diferenciado é provavelmente um nicho que consuma pizza napolitana, uma pizza diferenciada da pizza padrão comercial brasileira. Fora isso, a gente trabalha com a farinha nacional. A farinha tem duas proteínas, basicamente, tá? Gliadina e glutenina. Essas duas proteínas, né, por ação mecânica e quando você adiciona água, né, ela vai formar a cadeia de glúten, tá? As gluteninas, elas vão ser responsáveis pela elasticidade da nossa massa de pizza, né? E já as gliadinas, elas serão responsáveis pela extensibilidade da nossa massa de pizza. Então, quando nós falamos de elasticidade e extensibilidade, nós precisamos entender esse conceito. Extensibilidade, a capacidade que tem da massa estender sem se romper. E elasticidade, a capacidade que a massa tem de voltar à sua posição original depois de ser esticada. Então, a reação dessas duas proteínas, né, formam a cadeia de glúten que vão então trazer as características de extensibilidade e elasticidade. Qual dessas duas características são desejáveis na massa de pizza? Muito mais extensibilidade do que elasticidade. Quanto maior a elasticidade, tá? Maior o tempo de repouso, maior o descanso da cadeia de glúten, para que você consiga trabalhar essa massa, abrir, sem que fique aquele exercício, né, cansativo de abre a massa e encolhe, abre a massa e encolhe. Ou pior, coloca a sua pizza no forno e ela sai menor do que entrou. Tá? Isso daí se dá pela elasticidade. Toda vez que você trabalha com uma farinha mais forte, você vai ter uma elasticidade maior, também uma extensibilidade e uma capacidade maior de absorver líquido, de suportar hidratação. Aí, tá, nós vamos já fazer vários ganchos nesse assunto. O primeiro deles é com relação à pergunta, né, que eu recebi sobre... Deixa eu achar aqui, o Carlos mandou. Elasticidade, tá? Ele tem dúvidas sobre elasticidade que torna a massa mais resistente à abertura manual. Exatamente o que eu estou dizendo, tá? O Carlos mandou essa pergunta lá na caixinha para mim. Toda vez então que nós trabalhamos uma farinha forte demais e não fazemos a técnica certa de sova, repouso, descanso dessa cadeia de glúten para trabalhar, a elasticidade vai ser a nossa inimiga, principalmente no processo de abertura manual. Tá? Vocês vão ter muita dificuldade. Está relacionado também à hidratação. E hidratação, tá, já faz mais um gancho nessa conversa. Teve uma pergunta relacionada a isso, que foi do Henrique, tá? Ele quis saber qual é o percentual de hidratação e a marca da farinha que eu trabalho na minha pizzaria. Vamos lá, vamos falar de hidratação. As farinhas nacionais, tá? Eu costumo colocar um parâmetro de referência em torno de 60% de hidratação. É isso que elas vão tolerar. Dá para colocar mais? Dá para colocar mais. Pode colocar menos? Pode colocar menos. O que determina isso? Primeiro, a qualidade da farinha que você está usando, mesmo as nacionais, umas são mais fortes, toleram mais, outras menos. E também, né, quanto você vai poder trabalhar na sua receita estará atrelado ao tipo de forno que você utiliza para que se obtenha bom resultado. Por que eu estou falando isso? Porque quanto maior a hidratação da sua massa, tá? Vamos dizer assim, maior a temperatura de cocção, mas não é só isso, tá? Quando a gente fala de forno, a gente não fala só de temperatura. Existem tipos de cocção que são diferentes. Então, quando a gente fala de forno de esteira, por exemplo, nós temos os fornos a gás, que tradicionalmente trabalham com sistema de ar forçado. Sistema de ar forçado nada mais é que um maçarico, tá? E uma turbina que joga vento através desse fogo e força esse ar quente para nossa pizza. Depois nós temos o forno esteira elétrico, que normalmente, tá, existe diferença já entre outros modelos de fornos elétricos, mas o esteira elétrico normalmente
tem o tipo de calor direto, são resistências que ficam acima e abaixo da pizza, a esteira passa nesse meio, e o calor dessa resistência afeta diretamente a nossa pizza, a nossa massa e também a nossa cobertura. E também existem os fornos de lastro, onde a massa tem contato com uma base que está aquecida, né, que retém temperatura, e isso faz a cocção. Quanto maior o contato da pizza com essa base, maior a temperatura, teoricamente maior a hidratação nós podemos trabalhar para se ter um bom resultado. Então começa que, se eu pegar uma farinha importada, colocar altíssima hidratação e jogar ela no forno esteira a gás, provavelmente, né? Eu falo, não é provavelmente, eu falo com certeza, você não vai tirar o melhor dela, tá? Você não vai tirar uma pizza napolitana, por mais que você tire características parecidas, você não vai conseguir. É o tipo de cocção inadequado para esse processo. Então, quando a gente fala de hidratação, nós temos que analisar a farinha que você utiliza, o tipo de abertura da massa que você utiliza, tá? Isso eu não falei ainda. Por exemplo, se você trabalha com cilindros elétricos, uma hidratação muito alta, acima de um limite, vai começar a dificultar esse trabalho, a massa vai ficar pegajosa ali, tá? E também o tipo de forno. E, né, pior ainda, quanto mais hidratação, teoricamente, um pouquinho mais dificulta a fermentação, você vai trabalhar esses processos diferentes. É muito complexo, então vamos usar como parâmetro 60%. Eu não vou falar aqui, Henrique, você que me fez essa pergunta, sobre o percentual exato da hidratação da minha massa de pizza, porque seria injusto com vocês, e muito menos da marca de farinha que eu uso. Por quê? Porque uma vez que vocês acompanham o meu trabalho, vocês provavelmente vão acreditar que o que eu uso é o melhor que se existe no mercado. E o melhor não é isso, tá? O melhor é aquilo que mais se adequa dentro da sua realidade, do seu processo, dos seus equipamentos e do nicho de mercado em que você está. Então você precisa saber trabalhar na massa de pizza para ver as opções que você tem, conhecer os seus equipamentos, conhecer o processo e criar a sua massa de pizza. Se eu der agora a minha receita para você, você não sabe o processo, você não tem o mesmo forno, não tem a mesma temperatura, não tem o mesmo tempo, não faz a mesma fermentação, não faz a mesma maturação e o resultado não vai ser igual. Então, eu uso o parâmetro de 60%. A partir desse parâmetro, vocês podem trabalhar um pouco mais, um pouco menos. De repente, você tem um forno com lastro, né? Pode ser até elétrico, existem uns pequenininhos que chegam aí a 400 graus. Esses fornos são excelentes para tirar boas pizzas, tá? E aí você consegue uma massa com maior hidratação, com resultado muito bom. Forno a lenha, então, melhor ainda. Você tendo um bom forno, um controle certo da temperatura dele, você tira pizzas sensacionais. Se você tiver um forno esteira, vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, assim como os fornos compactos, enfim, cada um com a sua característica. Então, respondi também, né, a pergunta do Henrique. E aí, matamos o assunto sobre hidratação, né? Então, a gente entendeu agora que receita, tá? Mais a farinha certa, mais a hidratação, está começando a formar a nossa massa de pizza. Porém, tem muito mais coisa por esse caminho, né? E aí, né, antes de seguir adiante, Marcelo também mandou uma pergunta que eu selecionei, que é: tem diferença de massa para forno a gás e elétrico? A pergunta dele pode ter dois entendimentos. Se a pergunta dele foi que se deve modificar a receita para se utilizar no forno a gás ou elétrico, a resposta minha é não. O que deve ser adequar o forno à sua receita. E o forno elétrico, esteira, que tem calor direto, é bem complexo de se ajustar. Então eu tenho dentro da minha pizzaria o elétrico esteira e o gás esteira. Para ajustar o elétrico demorou bastante tempo e ele trabalha em tempo e temperatura diferente do forno a gás. Só que, tá, para se perceber a diferença entre os dois, tem que ser muito observador. Eu diria que se fizer um teste cego, talvez nem eu passe. Eu não consiga dizer se assaram em um ou em outro. Isso porque nós adequamos, né? Então, se você perguntar se tem que mudar a massa, não. Se você perguntar se tem diferença colocando a mesma massa entre um e outro, sim. Desde que você faça, né, ou não faça a adequação do forno. Se você não adequar, vai ter diferença. Se você adequar, vai ser mínima, mas sempre vai ter diferença conforme o forno que você utiliza, tá?
Para um leigo, para um cliente que não conhece nada de pizza, não tem nenhuma base técnica, ele não vai saber diferença nenhuma, não vai perceber nada, vai consumir igual a sua pizza, desde que você não esteja errando, né? Errando no tempo, na temperatura, no processo, na receita, na hidratação, não esteja errando em nada. Agora sim, podemos seguir o assunto. Deixa só organizar as perguntas que já foram, né? Bom, seguindo então, né, passando por tudo isso, nós vamos então para o processo. Quando nós fazemos uma massa de pizza, nós precisamos ter certeza de que o processo de execução dele está correto. Processo de execução significa como faz a mistura, em que equipamento você trabalha, como faz a sova, que temperatura tem nessa massa, no ambiente, que tempo que você utiliza de sova, que ponto você tira a massa dessa sova, tá? Então tudo isso vai determinar fortemente a característica da sua massa. E isso nós trabalhamos com muita força lá na consultoria. Nós revolucionamos a maneira com que se faz a massa da pizza e tiramos uma massa sensacional trabalhando somente o processo. Ainda falando de equipamentos, não adiantaria nada eu chegar numa consultoria e mandar a pessoa trocar todos os equipamentos. A verdade é que eu tenho que analisar quais são os equipamentos que a pessoa tem e nós vamos trabalhar da melhor maneira possível, tá, com os equipamentos que já estão lá. Então eu não posso mandar simplesmente trocar uma maceira que não é a melhor ou não é tão adequada por uma maceira adequada e fazer esse investimento de cara. Eu tenho certeza que depois de todo o conhecimento, de tudo que nós trabalhamos, o desejo de trocar o equipamento já foi implantado lá, tá? Aí é o tempo que vai determinar, né? E as possibilidades, é lógico, quando que isso acontecerá. Mas enquanto isso, a massa vai ser trabalhada lá, com a maceira que tem. Então eles trabalham com a maceira basculante, uma maceira complicada de se conseguir uma boa sova. Mesmo assim, tiramos um resultado excelente. Quando a gente fala de processo, ainda a gente pode agregar mais 2 processos diretamente na confecção da receita da pizza, da massa da pizza, mais 2 processos no pós, tá? E eu vou falar sobre tudo isso. Primeiro, tá? O primeiro processo que nós aprendemos, entendemos nesse treinamento foi a autólise. Os benefícios que a autólise traz, tá? Sobretudo na realidade daquele lugar, daquela pizzaria. Então eles aprenderam, estão começando a praticar o processo de autólise em busca de benefícios que são alguns, né? São vários que esse processo traz. Segundo, maturação ou longa fermentação. Então eu foquei, tá? Especializei eles nesse processo para que a massa possa, né, ter o melhor resultado. Processo de maturação ou longa fermentação é algo simples, porém com um grau de complexidade. E aí a gente vai, né, para a pergunta, eu não sei dizer se é jaba ou jabá, não tem acento, fez via Instagram essa pergunta, que é como fazer longa fermentação. Então, respondendo essa pergunta, eu dividiria em 2 processos. Antes de fazer a longa fermentação, você precisa entender o que é a longa fermentação ou maturação, que eu acho que é o termo mais adequado. Você tem que entender o que acontece, né? Quais são as reações bioquímicas, tudo o que acontece na sua massa quando trabalha com a longa fermentação ou a maturação, para que você decida se isso serve ou não para você. Isso é o que há de mais moderno hoje para massa de pizza. Por que eu chamo de mais moderno? São as melhores técnicas que podem ser aplicadas desde que sejam feitas, né, de forma correta. Também nós ensinamos isso no treinamento e eliminamos mais uma pergunta. Eles aprenderam a fazer o processo de maturação. Segunda etapa do processo de maturação vem a implantação física. Isso, depois da consultoria, eles estão trabalhando. Por quê? Porque agora precisa fazer a adequação dos equipamentos, tá, que eles já têm, para se trabalhar a longa fermentação ou a maturação da maneira correta. Eles vão precisar adquirir alguns elementos que não são equipamentos para que consiga fazer isso da maneira correta, da mais correta possível. Então, eles estão trabalhando nisso, embora já estejam fazendo a maturação da massa de pizza. E eu digo que sozinho, tá? Eu demorei mais de 1 ano para conseguir adequar fisicamente a maturação dentro da minha pizzaria. Imagine que lá em 2015, mais ou menos, quando comecei a fazer isso, não existia, né? Ou eu não tive contato com nenhum tipo de treinamento, consultoria que me ensinasse a fazer isso, nem no aspecto, né, teórico, nem no aspecto físico,
e eu tive que bater minha cabeça, primeiro para entender, segundo para implantar. E essa implantação dentro dos equipamentos que eu tinha na época levou um ano para ficar estabilizado. Em um ano eu sofri horrores, com receitas que variavam, maturações que não davam certo, maturação prolongada demais que acabava danificando a massa, fermentação descontrolada durante o processo de maturação. Foram vários fatores e isso é realmente um pouco complexo até que você faça, e algumas pessoas acertam isso simplesmente por sorte, tá? Então não dá para mim dar uma receita de bolo aqui para você fazer isso. Primeiro tem que se analisar o que tem dentro da sua loja, da sua pizzaria, quais são os equipamentos e possibilidades que você tem para dar o caminho mais certo, mais curto para se conseguir obter isso. Então, né, nós fizemos esse trabalho. Feito isso, nós tiramos uma massa espetacular. E agora, depois que ela passou pelo processo de maturação, depois que ela foi, antes disso, né, antes da sova, passou pela autólise, ajustamos a receita, controlamos tempo de sova, temperatura, ponto de véu, controlamos tudo isso para o uso, tá? Agora nós temos que analisar mais 2 equipamentos e, além de tudo, né, alguns parâmetros. Qual equipamento? Essa pizzaria em questão usa cilindro elétrico, abre pizza, tá? Isso daí é um equipamento que sim altera as características da massa de pizza se comparado, né, ao rolo manual ou abertura com as mãos, que seria o mais adequado, tá? Eles treinaram também o processo de abertura com as mãos, mas é um passo que é um pouquinho mais demorado para eles que tiveram esse primeiro contato agora. Então, assim, vira e mexe, eles me mandam vídeos, estão treinando. Eu acredito que num curto a médio prazo eles vão trabalhar assim, tá? Se não desistirem no meio do caminho, porque é um pouquinho mais complicado realmente de se implantar depois de 19 anos trabalhando daquela maneira. Mas o Abre Pizza pode alterar, sim, e vai alterar a característica da sua massa de pizza. E por último, o forno, como já citei anteriormente. O forno ajustado na temperatura, tempo correto, de acordo com o equipamento que você tem, é quem vai determinar também a característica da sua pizza. Então, olha só, a massa de pizza não é mais só a receita, é tudo isso que eu falei para você, e isso tudo é o que fez parte dessa consultoria. Eu preciso, tá? Eu preciso que vocês entendam, e quem realmente está interessado em ter uma pizza técnica, né, em ter uma pizza boa, extrair o melhor possível da massa, preciso que pare de ir nos grupos de e pedir receita, e testar ingrediente, testar farinha, e coloca gordura e tira gordura e mais tantos outros detalhes na massa que eu vejo que não fazem parte do processo. Se você quer tirar o melhor resultado, se especializa, procura conhecimento e busca tudo isso no processo e não na receita, que é o que faz grande diferença, tá? Fora isso, né, elucidando também muitas dúvidas que surgiu, né, esse trabalho de consultoria que eu prestei é um trabalho que eu faço, só que é um trabalho que tem as suas restrições. Quais são as restrições que se existe para isso, tá? Primeiro, custo, né, acaba tendo um custo mais elevado porque é um processo personalizado, é um processo normalmente presencial, tá? É possível fazer à distância, mas normalmente presencial. Para que eu aceite, né, eu preciso antes fazer uma pré-análise para ver se o lugar, se a pessoa está apto a receber esse tipo de treinamento. Aí fica complexo de explicar para você. Dentro do âmbito administrativo, tá, que não foi o caso aqui, tá, não fiz nenhum tipo de implantação administrativa nessa pizzaria, até porque eles têm uma administração muito boa naquela pizzaria, tá? E talvez seja até por isso que tem tanto sucesso. Então eu não precisei fazer nada, nem fui contratado para isso. Mas principalmente quando sim, né, a gente precisa analisar qual é o real estado da pizzaria, qual é a real disposição dos seus proprietários em trabalhar, né, e aplicar o que tem que ser aplicado sem desculpas, sem ficar inventando história. Por quê? O administrativo, normalmente quando ele desperta mesmo o interesse das pessoas, é porque a pizzaria vai mal, vai muito mal. E sair do mal para o normal, ou seja, sair do vermelho para o azul, dá muito trabalho. Dá trabalho sim, tá?
E as pessoas não querem gastar dinheiro, não querem perder dinheiro e nem querem sair da sua zona de conforto. Então, quando eu identifico que não vai ser compatível, ou seja, que aquilo que eu vou propor, que aquilo que eu vou inserir, que o treinamento que eu vou prestar não vai gerar resultado, eu não faço, tá? Eu caio fora porque eu faço justamente para gerar resultado. E eu tenho certeza que nesse caso, e como outros que eu fiz, né, eu gerei resultado. Tenho tanta certeza, primeiro porque todos os dias, tá, após cada ensinamento, eu perguntava com a maior sinceridade: é isso que você esperava? Está gostando? Você transformou mesmo o seu conhecimento? Então, eu preciso, né, para prestar esse serviço, de pessoas que estejam abertas para esse tipo de serviço, sobretudo quando cai no âmbito administrativo. No âmbito, né, operacional, fazer massa, porcionamento, também, de certa forma também. Não adianta nada eu chegar para uma pessoa e falar assim: olha, sua pizzaria precisa trabalhar com parâmetros reais de padronização da pizza. Ah, tá. Como é que se dá isso? Porcionamento, peso imediato. Às vezes eu falo isso. A pessoa já enxerga isso como um problema tão grande que não vai ter o que eu vá falar que vai fazer com que ela faça isso. Tá? E aí a gente não sai da estaca zero. Então, todo o processo de consultoria depende de quem está recebendo ele, e isso tento, né, fazer um feeling, ter um feeling antes, tento fazer uma pré-análise para saber se eu vou gerar resultado. Então aí, quando isso acontece, a pessoa me faz a solicitação, me pergunta o que é que a pessoa quer, né, aprender, o que vai englobar nesse processo, eu divido, vejo quantos dias, quantas horas serão, e aí a gente chega a um custo estimado. Fora isso, tenho os trabalhos tradicionais, que são os cursos online. Eu tenho um curso de administração para pizzaria. Esse curso abre turmas, né, durante o ano. Não tem uma regularidade, nós formamos turma, não fica o tempo todo aberto, mesmo sendo online. Então, pessoal, para quem está interessado em evoluir, tem muito recurso, tá? E pode me perguntar, pode questionar, e nós podemos conversar sobre tudo isso daí. Para você, né, que precisa dar um passo adiante com a sua pizzaria, fica atento, tá? Tem bastante material gratuito na internet. Se você tem pressa, você precisa comprar esse material. É muito mais fácil você comprar uma consultoria, um treinamento, um curso, do que você buscar tudo em pedaços na internet e tentar juntar isso. Isso leva tempo e o tempo custa muito mais caro muitas vezes. Então você precisa estar atento. A todas as pessoas que me perguntam sobre o treinamento de administração, eu quero dizer que terão sim outras turmas, só que eu encaixo na minha agenda, não é sempre, não é todo mês. Eu não sei dizer se a coisa acontece rápido ou se a coisa acontece a longo prazo, depende de como anda a agenda. Mas, né, posso adiantar para vocês que estamos em novembro, né, e mês que vem nós vamos abrir uma turma do curso de administração, esse curso online, né? Então, para quem está interessado, já fica de olho aí que nós vamos ter não só a abertura, né, dessa turma, como nós vamos ter um evento incrível de 3 aulas, tá, comigo, gratuito, tá? Esse evento totalmente gratuito, onde eu vou falar bastante sobre administração, sobre organização, sobre muitas coisas que a pizzaria precisa ter para ter sucesso, e coisas que vão muito além de uma boa massa de pizza, de uma boa pizza, de um bom produto. Então fica já o convite, mas não tem uma data definida, então fica de olho aí no material. Se você ainda não me segue no Instagram, aqui na descrição do YouTube deixei o link, também está na tela aqui, para você me procurar lá, me adicionar. E lá no Instagram as informações acontecem de forma um pouco mais rápida do que no YouTube. E, né, com relação à massa de pizza ainda, se você tem alguma dúvida, tá, que possa ser tema de uma aula, então escreve aqui embaixo também nos comentários, que aí eu posso, né, absorver essa necessidade, trabalhar isso e quem sabe trazer uma aula completa e gratuita, né, como todas as outras que já tenho aqui no YouTube, para ajudar você dentro da sua pizzaria. Meu intuito, né, como professor, consultor, né, e também, né, mentor do projeto clubedapizza.net, é formar, né, donos de pizzarias que são realmente de sucesso, têm sucesso, né, e que trazem bons resultados, que modificam o setor, né, o ramo da pizza no seu ambiente.
Não é todo mundo que consegue chegar lá, não é todo mundo que está disposto a chegar lá. Mas eu tenho certeza que, né, aos que estiverem dispostos, né, a realmente trabalhar sério, a desenvolver um bom trabalho nesse ramo, também vai alcançar o sucesso e cada vez mais, assim como eu alcancei descobrindo, né, ao longo da minha trajetória, quais eram os passos necessários que eu precisava ter, que eu precisava dar para ter esse sucesso que tenho hoje. A aula de hoje, né, a conversa, o bate-papo de hoje, então termina por aqui. E se eu esqueci algum tema ou se gerou outras dúvidas, não esquece. Escreve aqui embaixo ou já vai direto lá no Instagram e manda no meu direct. Até a próxima aula.